todos. Bem-vindos à segunda hora de trabalhos desta noite. Vamos dar início ao Evangelho. Eu convido a todos a relaxarmos na nossa cadeirinha, a cerrarmos os nossos olhos, envolvermos-nos na música, sentirmos a paz deste local. E em prece, Senhor Jesus, elevando o nosso pensamento até Ti, Te agradecemos por mais esta hora, por mais esta oportunidade. Te agradecemos, Jesus. E aqui nos encontramos preparados para ouvir a Tua mensagem, o Teu ensinamento. Que os nossos espíritos possam aprender contigo, possamos compreender o que tens para nos ensinar. Que seja um momento de muita luz, de muito esclarecimento, de verdade, Jesus, a verdade essencial ao nosso caminho. Que os bons espíritos possam então estar conosco, abençoar a cada um de nós e abençoar este momento. Que assim seja. Então, estamos no item 6 do capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus. Item 6. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos Evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasces de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os Evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Esta notazinha que está aqui. E aqui tem uma notazinha que eu vou esclarecer. A tradução de Osterwald está conforme o texto primitivo diz: não renasce da água e do Espírito. A de Sei diz: do Santo Espírito, e a de Lamennais, do Espírito Santo. E Allan Kardec contrapõe: podemos hoje acrescentar que as modernas traduções já restituíram o texto primitivo, pois que só imprimem Espírito e não Espírito Santo. Examinamos a tradução brasileira, a inglesa, a em Esperanto, a de Ferreira de Almeida, e em todas elas está somente Espírito. Além dessas modernas, encontramos a confirmação numa latina de Teodoro Beza, de 1642, que diz: Genitus es aqua spiritu, e quod genitum es spiritus spiritus é. É fora dúvida que a palavra santo foi interpolada, como diz Kardec,
Isto numa nota da editora da Federação Espírita Brasileira de 1947. Continuando, item 8. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acessão que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênese se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam num só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma, é nesse sentido que a princípio as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Item 9. O espírito sopra onde quer. Ouves-lhe a voz, mas não sabes nem de onde ela vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acessão, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois se lhe conheceria ao começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Ricardo, está no fim. Está? Esse capítulo, Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, ele mostra para todos a existência da reencarnação, ou seja, a reencarnação como uma verdade natural que as religiões tradicionais elas não creem e não pregam. E esses dois trechos, a do Elias e a de Nicodemos, particularmente, elas quase que literalmente mostram isso. Quando os sacerdotes perguntam a Elias se ele era o Cristo, se ele tinha sido Elias, ele disse taxativamente que não era. E perguntaram-lhe: quem tu és? E ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Pois bem, ele era a reencarnação de Elias. Então, por que ele disse que não era o Elias? Porque ele, como personalidade, ele era João Batista. Ele nasceu João Batista. Ele, na carne, ele era João Batista, a personalidade. Mas ele, como espírito, ele havia sido o Elias que voltara na encarnação de João Batista. Por isso é que ele disse que ele não era Elias. Na realidade, ele não era. Ele fora em uma encarnação anterior. Porque a personalidade muda a cada encarnação. Eu, o Ricardo, nessa encarnação, não tenho a mesma personalidade da minha encarnação anterior, que por acaso eu não lembro qual foi. Então, lembrando o que está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que não é dado ao homem, que é dado ao homem nascer apenas uma vez. O que significa isso? Ao homem, como personalidade, só pode nascer uma vez. Porque cada um de nós morremos, nosso corpo vai para o cemitério e é decomposto. Então, cada pessoa só nasce uma vez.
Agora, como individualidade, não. A nova individualidade nasce e morrerá também apenas uma vez. Então, é importante nós percebermos isso, que é dado ao homem morrer somente uma vez, ao homem como personalidade. Com relação ao que está no trecho relacionado a Nicodemos, eu trouxe para vós uma explicação que Carlos Pastorino ele dá no livro Sabedoria do Evangelho. E para esse trecho de Nicodemos, em que Nicodemos questiona Jesus a respeito de nascer outra vez, e Jesus disse que sim, precisava nascer de novo, e que ele questiona, espantado, como poderia um homem velho voltar ao ventre da mãe, né? Estou falando resumidamente, e Jesus repete taxativamente que precisa nascer de novo. Carlos Pastorino ele dá 5 interpretações para essa passagem. A primeira é uma interpretação literal, depois uma interpretação alegórica, e em seguida uma interpretação físio-realista, depois uma interpretação simbólica e mística. Mas no que diz respeito à doutrina espírita, a mais importante é a interpretação físico-realista, em que ele fala sobre o que está escrito e o que significa. Quando Jesus disse nascer de água, ele diz nascer materialmente, porque nós viemos de uma bolsa d'água. O nosso corpo, ele nasce a partir da bolsa d'água que está no ventre da mãe. E nascer de espírito, ou seja, adquirir uma nova personalidade neste mundo. Da mesma forma que Elias era uma nova personalidade, então cada um de nós renascemos de espírito, porque assumimos a uma nova encarnação, uma nova personalidade. Mas o espírito é sempre o mesmo, a individualidade é sempre a mesma. E diante do espanto de Nicodemos, ele reforça a situação e coloca em causa todo o conhecimento, porque Nicodemos era um doutor da lei. E Jesus fala para ele, tu és doutor da lei e não entende dessas coisas. Enquanto eu falo sobre coisas terrenas, tu não compreendes, que dirá quando eu falar sobre as coisas celestes. Então, quando nós renascemos de espírito, nós voltamos numa nova personalidade, recomeçamos a nossa experiência, esquecendo o passado, por isso que nós assumimos uma personalidade nova. Mas toda a carga que o espírito possui de aprendizado e de vivência, ela permanece. E uma coisa que é importante, que eu gostava de realçar, as traduções normalmente falam renascer da água e renascer do espírito. Se fosse renascer da água, estaria com o significado que foi dado de renascer da água do batismo. E renascer do Espírito seria renascer do Espírito Santo. Só que Pastorino, ele fala que no texto grego, essas duas palavras, água e espírito, elas não são precedidas do artigo. Então, a tradução correta que deve dar é renascer de água e de espírito. Por isso que tem o significado que eu acabei de dizer. Ele nasce de água por meio da água e renasce de espírito, pela reencarnação do espírito. E Jesus ainda fala, o que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. Então, nasce da carne, é o novo corpo que tem toda a carga genética dos seus pais. E o que nasce do espírito é o espírito que veio de uma existência anterior. E ele ainda prossegue dizendo, não te admires, eu vou te dizer, é-vos necessário nascer de novo. Então veja que Jesus disse dizer-te no singular e depois diz é-vos no plural, porque então ele fala que Nicodemos, ele está dizendo para o Nicodemos dizer-te, e é-vos necessário, ou seja, a todos vale
a necessidade de renascer outra vez. E quando ele depois diz, o Espírito sopra, o que ele quer dizer? Age, reencarna, se manifesta aonde ele quer. O Espírito livre do corpo, ele se manifesta onde ele quer. Não sabes de onde veio. Por quê? Nós não sabemos, normalmente, qual foi a nossa última encarnação. Então, nós nos manifestamos em qualquer canto, mas também não sabemos de onde nós viemos, porque nós não sabemos qual foi a nossa última encarnação. Então, esse trecho, ele praticamente não necessita de explicação, porque além das palavras dizerem explicitamente, Kardec esclarece muito bem. E eu quis trazer-vos essa interpretação que Carlos Pastorino dá, porque ela é muito interessante, porque ele explora justamente os textos originais e procura dar um sentido não só do que as palavras querem dizer, mas também coloca no contexto histórico de como tudo aconteceu. Querem falar algo? Penso que não. Vamos então fazer a nossa leitura do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Diz-nos o item 83. Avancemos além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Em Paulo, na carta aos Hebreus 6:1. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconforta-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios do alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta da sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para adiante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, vendo-se sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo, com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até à perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda a hora é sinal de teimosia e viciação. Então, para finalizar, gostaria de convidar a todos
em harmonia conosco nessa prece de encerramento, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui estudando o seu Evangelho, convivendo como irmãos, aprendendo da vida dele, aprendendo das lições e das verdades do mundo espiritual. Pedimos a Jesus que nos abençoe, que nos inspire e que nos dê força, a exemplo de como foi citado na mensagem, que nós possamos, inspirados por Ti, Jesus, levantar-nos e agirmos, cada um de nós, na sua pequenez, dando o tantinho que tem a dar. Mas todos nós temos algo a dar, porque ninguém é tão pobre, Senhor, que não possa doar nada. E que nós possamos, cada um, auxiliar como podemos, de forma a progredirmos e auxiliar o progresso de todos. Abençoa-nos, permita-nos, Senhor, que continuemos perseverantes, que possamos jogar a poeira dos ombros para fora e partirmos para o trabalho. Que o Teu amor possa estar conosco, que os nossos queridos irmãos, trabalhadores da Tua seara, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, possam estar conosco também, nos auxiliando e nos orientando para o nosso dia a dia. Que assim seja.